Graça e paz, minhas irmãs, boa tarde. Espero que tenham conseguido descansar, se alimentar bem. Tive o privilégio de comer muito bem, falei assim que só faltou a rede para fechar, né? Mas, graças a Deus, foi muito bom. Quero, mais uma vez, expressar aqui a minha alegria de estar com vocês. Estou me sentindo muito em casa, experimentando desse calor, né? Literalmente, também, mas esse calor fraterno, né? De estar aqui com vocês, como irmãs em Cristo. Muito bom. E preciso voltar mais vezes para Recife, para aproveitar mais, mas graças a Deus por cada pessoa maravilhosa que eu tenho conhecido aqui. E ensinar para mulheres, né, tem sido um prazer, um privilégio. Eu lembro que lá em 2015, né, eu comecei o Teologia para Mulheres, o TPM, que é o ministério no qual eu tenho servido, nesse anseio de ver mulheres reunidas em torno da palavra. E sempre que eu vejo tantas mulheres como vocês, fico muito feliz. E aproveitando também, né, uma alegria estar aqui com vocês nessa conferência. No TPM, nós temos realizado esse trabalho de ensino por meio de devocionais, estudos, cursos teológicos e bíblicos, porque a gente entende a necessidade, glória a Deus, por igrejas sérias e bíblicas que encorajam as suas mulheres a estudarem a palavra. Desde já quero deixar meu convite também. Em julho, nós teremos a nossa segunda conferência de mulheres do TPM lá em São Paulo. Aquelas que quiserem e puderem serão muito bem-vindas no nosso estado de São Paulo, né? São Paulo conhecido como um lugar frio, mas a gente encontra pessoas calorosas também, tá bom? Então será uma alegria. Irmãs, na primeira palestra, eu falei com vocês um pouquinho sobre a importância de nós termos um relacionamento real e profundo com Cristo, e que por meio desse relacionamento nós amadurecemos, e que por meio dessa maturidade nós podemos testemunhar Cristo para essa geração. Então não há como nós testemunharmos Cristo sem que estejamos antes enraizadas nele. Então nós precisamos criar raízes profundas para que nós possamos crescer nele e então testemunhá-lo para outras pessoas. Então o meu intuito nessa segunda palestra é falar com vocês sobre a importância da santificação no nosso testemunho para essa geração. Então, eu quero que vocês percebam, né, unindo essas duas palestras, o meu objetivo é que vocês possam perceber que nós precisamos olhar para a nossa caminhada com Cristo, primeiramente, antes de testemunharmos, né? Nós precisamos crescer, ser discípulas, para que nós possamos testemunhar. Então, porque o testemunho é uma incumbência que Cristo deu a quem? Aos seus discípulos. Então, para que nós possamos ser testemunhas fiéis, nós precisamos ser discípulas fiéis. E não há como sermos discípulas se nós não estivermos caminhando com o Mestre, conhecendo, nos assentando com Ele à mesa para aprender, para ouvi-lo, para servi-lo e sermos servidas por Ele também. Então, queridas, eu quero convidar vocês a abrirem as Bíblias lá em Efésios 4. Nós vamos ler a partir do verso 20 até o 32. É uma porção um pouquinho longa, mas é importante que nós leamos toda para que nós compreendamos as lições preciosas que nós iremos trabalhar nessa tarde, tá bom? Então, Efésios capítulo 4, leremos a partir do verso 20 até o verso 32. Gosto bastante de Efésios. Passei bastante tempo estudando esse livro. Desse estudo nasceu o livro Efésios para nós. Eu acho que Efésios é uma carta muito, muito prática para a vida cristã. E nós precisamos olhar para essa carta para aprendermos o que esse livro fala sobre santificação. Então, vamos ler lá no verso 20, que diz assim: Mas não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade,
com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Bom, então, o assunto que nós vamos tratar nessa segunda palestra é: a santificação é uma mudança de afeição, ou uma mudança de afeições. E é algo que eu gosto bastante de refletir sobre as nossas afeições. As nossas afeições, elas moldam quem nós somos e elas dirigem, conduzem o nosso comportamento. Então, uma mudança de comportamento, ela não é meramente externa. Ela não começa simplesmente, vou deixar de fazer isso agora, vou começar a fazer aquilo. Não. Nós precisamos que os nossos afetos sejam transformados. Por isso que a conversão não é simplesmente um ato externo. O que Deus faz na conversão é mudar a nossa vontade. A nossa vontade, que antes era inclinada para o pecado, ela passa a ser inclinada para a obediência a Deus. E antes de nos aprofundarmos nesse texto, então eu quero definir algumas coisas sobre a santificação. A santificação é o processo de nós nos tornarmos separadas para Deus, ou separadas para o uso exclusivo de Deus. Então, ser santa é ser separada para Deus. E percebam que, quando Deus nos justifica, Ele nos liberta da culpa do pecado. Na santificação, Deus nos liberta do poder do pecado, ou seja, na medida em que nós vamos sendo santificadas, o pecado vai tendo cada vez menos poder sobre nós. Nós começamos a resisti-lo com mais força, com mais prontidão. A gente identifica, opa, não quero. Então, a santificação é um processo de mudança de vontade, mudança de afeição. Então, é o meio pelo qual Deus está removendo de nós, dia após dia, aquela velha afeição que nós tínhamos pelo pecado. Por isso, a santificação é uma mudança de afeição. E aí, nesse texto de Efésios 4, que nós lemos, Paulo vai falar bastante sobre essa mudança. A gente vai dar uma olhada aqui no que Paulo vai falando no decorrer desses versículos. E eu quero falar de algumas verdades que ele vai nos ensinar sobre afeições e sobre a santificação. A primeira delas está lá no verso 20 e 21, nos versos 20 e 21, nos diz que a santificação é fruto daquilo que nós aprendemos de Cristo. É fruto da verdade de Cristo operando em nós. Olha só o que Paulo vai dizer. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Ou seja, a santificação parte daquilo que nós aprendemos acerca de Jesus. Não existe santificação a partir de um conhecimento sobre quem Jesus é. Então, quando esse conhecimento de Cristo entra em nós, ele começa a operar em nós uma transformação, uma mudança de mente, uma mudança de entendimento. E à medida que a nossa mente vai sendo modificada por meio desse conhecimento de Cristo, nós vamos sendo também santificadas. Então, para nós sermos santas, nós precisamos o quê? Ouvir a verdade e andar na verdade. Então, a verdade é fundamental. E a gente vive num mundo que jaz no maligno, né? E sabemos que Satanás é o pai da mentira, ele está reinando, né? A gente vive aí na era da pós-verdade, né? Se diz que não existe verdade absoluta, cada um tem a sua verdade. E a gente tem que respeitar as múltiplas verdades que existem, mas a Bíblia nos diz que só existe uma verdade, né? Jesus é a verdade. E o processo de santificação é um processo de conhecer a verdade, essa verdade que liberta.
Por isso, uma vez que nós estamos inseridas nesse mundo, que é um mundo de mentira e de engano, nós precisamos da palavra de Deus para nós podermos blindar a nossa mente com a verdade. Precisamos crescer no conhecimento, porque esse conhecimento nos santifica e nos livra dos enganos que estão ao nosso redor. Então, a gente precisa de um relacionamento genuíno com Cristo para que possamos viver uma vida de santificação. Essa é a primeira verdade que Paulo está nos trazendo aqui. Santificação é fruto do conhecimento da verdade, que é Cristo. Lá no verso 22, ele vai dizer o seguinte, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, ele vai trazer para nós uma segunda verdade sobre a santificação. Que santificação é você se despir do velho homem, se despir do seu velho eu, que está inclinado para os desejos enganosos. Então, naturalmente, o nosso eu está inclinado para os desejos enganosos. Por quê? Lá no Éden, quando Adão e Eva escolheram fazer a vontade da sua carne, a sua própria vontade, que era comer daquele fruto que Deus havia proibido, eles trilharam um caminho de desobediência. E todos nós que viemos depois de Adão, já nascemos nesse caminho de desobediência. A nossa vontade é fazer a nossa própria vontade e não sujeitar a nossa vontade a Deus. Por isso, nós já nascemos nessa inclinação pecaminosa e nós precisamos, então, que o Espírito Santo de Deus, por meio da verdade de Cristo, nos traga de volta para um outro caminho. E esse é o processo de santificação. Nós vamos cada vez mais nos inclinando à vontade de Deus e cada vez menos nos inclinando à nossa própria vontade. Então, a santificação é despir-se desse velho homem, despir-se do seu velho eu. A terceira verdade está lá nos versos 23 e 24, que é, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, sem santificação, nós não podemos ser renovadas no nosso modo de pensar, e, consequentemente, não podemos ser semelhantes a Deus. Não há como nós sermos como Deus se nós não formos santas, porque Deus é santo, nós devemos ser santas. Então, a santificação é esse caminho que Deus estabeleceu para que nós nos tornemos semelhantes a Cristo. E aqui Paulo vai dizer, primeiro ele disse, vos despojeis do velho homem e vos renoveis. Então, não é só se despojar do velho homem. Não é só você tirar uma roupa e ficar sem nada, não. Você precisa agora colocar uma nova roupa. Você se despoja e depois você tem que se revestir. E esse revestimento ele vem por meio dessas vestes de justiça que Cristo nos concede nele. Tá? Então, essa é a terceira verdade. Então, se a gente for resumir essas verdades sobre a santificação, fica assim. Primeiro, a santificação é fruto do que nós aprendemos sobre Cristo. A santificação é despir-se do nosso velho eu. E sem santificação, nós não podemos ser semelhantes ao nosso Deus. E aí, depois que Paulo traz, né, esses ensinamentos para a igreja aqui de Éfeso, depois, aos Efésios, ele depois começa, então, a trazer algumas lições práticas. Ele traz algumas ordenanças para esses irmãos, para que eles sejam santos. Né? E uma coisa que eu amo muito aqui em Efésios é que, quando Paulo escreve aqui, ele nunca traz somente a teoria, né? É isso e ok, não. Ele traz a teoria e depois fala, tá bom, agora como é que vocês vão viver de acordo com esse ensino? E aí ele começa a trazer. E é exatamente o que ele faz aqui. Eu quero me concentrar aqui com vocês, nesse texto, de forma que vocês percebam como a santificação é uma mudança de afeição. Então, no verso 25, o apóstolo Paulo vai dizer assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois somos membros de um mesmo corpo. Então, percebam que o padrão que o apóstolo Paulo vai apresentar aqui é sempre muito parecido. Então, primeiro o que ele diz? O que você precisa fazer agora que Cristo fez uma obra na sua vida? Bom, você precisa abandonar a mentira. Mas não basta somente abandonar a mentira, você também precisa substituir a mentira pela verdade. Então, ele diz, abandone a mentira e fale a verdade. Ou seja, troque a mentira pela verdade. Abandone aquela velha afeição que você tinha pela mentira, cultivando uma nova afeição pela verdade.
Então, o que o apóstolo Paulo vai ensinar para nós ao longo desse texto é que o que acontece no processo de santificação, na verdade, é uma troca do mal pelo bem. O mal deve ser abandonado para que o bem passe a reinar em nós. O bem ele deve substituir o mal no nosso coração. Então, se antes você mentia, agora você deve falar a verdade. Porque não existe meio termo entre a mentira e a verdade. Não existe neutralidade. Então, assim, quando Jesus ele nos tirou do império das trevas, ele não nos deixou em cima do muro. Ele não nos deixou num campo neutro, onde a gente pode escolher para que lado a gente quer ir. Não. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino, para o seu reino, para o reino da luz. E nesse reino da luz nós precisamos nos comportar como cidadãos da luz, né? Então não existe neutralidade. Então, ele continua trazendo esse padrão. Então, se você fazia isso, não faça mais isso, em lugar disso, faça isso. No verso 26 também, ele vai dizer: se antes você era uma mulher controlada pela ira, que qualquer coisa você explodia, você já ficava brava, irritada, e eram dias e semanas ali cultivando aquela ira, estourando. Agora você não pode mais fazer isso. Agora você tem que nutrir domínio próprio. Agora você não pode deixar nem o sol se pôr sobre a sua ira. A sua ira tem que ser uma ira santa. Uma ira pelo pecado e não contra as pessoas, e não para satisfazer o seu ego. Então, você precisa substituir um comportamento mau por um comportamento santo. E é isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui para nós. Você precisa sempre fazer o bem no lugar do mal. Não adianta só você não fazer o mal, mas você precisa substituí-lo pelo bem. E aí Paulo vai dizer, em vez de roubar, você que antes roubava, agora você não deve mais roubar, você não deve mais furtar. Mas Paulo não para por aí. Ele vai dizer, não basta só você não furtar. Agora você tem que usar as suas mãos para fazer o bem. Ou seja, não vou mais furtar e vou ficar aqui ociosa com as minhas mãos. Não. Em vez de não furtar mais, você precisa agora trabalhar. Para fazer o quê? Para ter com que acudir o necessitado. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, essas mãozinhas que antes você roubava para tirar dos outros, agora você vai usar para trabalhar, para abençoar o outro, para dar algo para o outro, para ter com que ajudar o outro. Então, as suas mãos elas precisam ser usadas para um motivo santo. Elas são separadas agora para um uso de Deus, para a glória de Deus. Então, é uma mudança de afeição. Se antes o meu prazer era roubar, era tirar do outro, agora eu preciso substituir esse velho prazer pelo prazer de abençoar o outro, de doar para o outro, de servir ao outro. Mas percebam uma coisa, a afeição não nasce do mero sentimento, porque às vezes a gente pensa assim, afeição é simplesmente sentir algo, eu tenho tanta afeição por aquilo, mas a afeição é mais do que um sentimento, ela não nasce do sentimento simplesmente. Porque hoje a gente vive na era do sentimentalismo, né? A gente diz assim, eu não sinto vontade de obedecer a Deus, então não vou obedecer. Eu não sinto mais vontade de estar nesse casamento, estar nesse, sabe? Então não vou continuar. Eu não sinto mais vontade de estar nessa igreja, não sinto mais vontade de estar nesse trabalho. Eu não sinto. E aí os nossos sentimentos conduzem as nossas ações e escolhas. E aí nós nos limitamos aos nossos sentimentos. Mas nós não fomos chamadas para obedecer à nossa vontade. A nossa vontade é que deve obedecer a Deus. E às vezes nós nos tornamos escravas das nossas vontades. Não, eu faço somente aquilo que eu quero. Mas vocês percebem que, se a gente parar para pensar, se nós formos honestas, essa é uma atitude bastante imatura, é uma atitude, na verdade, até infantil. Porque quem é que faz só o que quer? Quem tem filhos aí? Geralmente as crianças, né? Elas só fazem o que elas querem. Eu tenho um pequeno ali de 2 anos e 8, e é difícil, porque, filho, faz isso. Não quero. Filho, pega o copinho e põe na pia. Não. Ele só quer fazer o que ele quer, o que está na vontade dele. Agora ele quer brincar, ele não quer levar o copo na pia. E é aquela luta. Então, vocês percebem que, por meio das crianças, nós vemos o quão imaturo é você só fazer aquilo que você quer. Mas aí nós crescemos, nos tornamos adultas, e no fundo, nós queremos continuar agindo assim. Não, eu só faço aquilo que eu tenho vontade. Não quero obedecer a Deus. Não quero dizer não para o meu pecado. Não quero dizer não para o meu eu. Eu não quero fechar minha boca
Eu quero falar o que está aqui entalado, porque eu estou com vontade. Estou com vontade de... E aí eu vou fazer isso. Mas viver segundo a nossa vontade é um sinal de imaturidade espiritual. A nossa vontade precisa se submeter à vontade do Senhor. Então, uma nova afeição não nasce da nossa vontade, mas da nossa ação. Como é que eu aprendo? Como é que eu crio uma nova afeição? Agindo, fazendo o que precisa ser feito. Então, quando eu deixo de mentir e eu começo a falar a verdade, uma nova afeição está nascendo. Quando eu deixo de roubar e eu começo a trabalhar para abençoar as pessoas, uma nova afeição está nascendo. Eu estou cultivando, eu estou construindo uma nova afeição através disso. Então, é por meio das nossas ações. Percebam, quando a gente olha lá para Jesus no Getsemane, Jesus estava com vontade de ir para a cruz? Ele queria? Não, né? Ele deixa isso bem claro. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero. Quando ele diz não seja como eu quero, porque ele sabe que o querer dele não estava pronto. O desejo dele, humanamente falando, ninguém quer ir para a cruz e morrer, né? Mas ele falou assim, Senhor, Pai, não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a sua vontade. E o que Jesus fez? Ele falou, eu vou ficar aqui no Getsemane orando até eu sentir vontade de ir para a cruz. Aí, quando eu sentir essa vontade, aí eu vou. Não. Ele ficou ali orando, mortificando a sua carne, e ele foi para a cruz. Então, na ação, o que dispôs ele a ir para a cruz foi exatamente isso. A atitude de se levantar, se entregar e ir para a cruz. E às vezes nós esperamos o contrário, a gente quer sentir a vontade, o desejo, a inclinação, e às vezes a gente fala assim, quando eu sentir no coração, quando Deus me tocar, quando eu sentir paz, aí eu vou agir. Mas às vezes, irmãs, a paz não vai surgir. O desejo não vai surgir, a vontade não vai aparecer. Mas mesmo sem vontade, eu preciso fazer aquilo que eu sei que agrada a Deus. Porque nós vivemos pela obediência à vontade de Deus e não pela nossa própria vontade. Porque a nossa vontade, inclusive, é enganosa. Muitas vezes ela vai nos enganar. Então, nós precisamos ter essa submissão à vontade de Deus. E essa é a nossa maior luta. Nosso próprio coração, nosso próprio desejo. A nossa vontade de não... Porque lembra o que eu disse para vocês? No Éden, quando Eva escolheu fazer a sua vontade, toda a raça se inclinou para isso, para fazer a sua própria vontade. Então, nós já nascemos querendo fazer a nossa vontade. A nossa vontade é o centro da nossa vida. Por isso que a conversão é justamente essa inversão, essa mudança, onde a minha vontade deixa de ser o centro. Mas claro que nós estamos num processo de santificação, então nós ainda lutamos contra essa vontade. Essa vontade já foi ganha por Cristo, mas ela ainda reluta, ela ainda resiste, ela ainda grita, ela diz não. E como é que nós sujeitamos ela a Cristo? Obedecendo, nos levantando e fazendo aquilo que precisa ser feito. Lá no verso 29, nós lemos o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Nenhuma palavra torpe saia da boca. Em vez de saírem palavras torpes, que saiam palavras que são úteis para edificar. Aqui Paulo já chega, né, batendo. As palavras torpes não edificam a ninguém, né? A gente sabe disso. Ninguém é edificado por uma palavra torpe. Pelo contrário, elas nos trazem, né, uma sensação ruim, tipo, nossa, que desnecessário, eu não precisava ouvir isso. Ao mesmo tempo, no momento de ira, no momento de querermos extravasar as nossas emoções, nós podemos acabar falando coisas que nós queremos falar, que estão na nossa vontade, mas que, em vez de edificar aquele que vai nos ouvir, destroem. Depois a gente se arrepende, se sente mal, mas Paulo está dizendo aqui que não deve sair nenhuma palavra torpe da nossa boca, senão palavras que sejam úteis para edificar. Porque as palavras torpes não edificam a ninguém, então elas devem ser abandonadas no processo de santificação.
E elas têm que ser substituídas por palavras que sejam úteis, que edificam os outros. E Paulo vai dizer algo bem interessante, que edificam os outros conforme a necessidade. Mas a necessidade de quem? A minha necessidade de falar o que está entalado na minha garganta? Não. De acordo com a necessidade daquele que ouve. Ou seja, além de eu não falar a palavra torpe, eu tenho que falar palavras que sejam úteis para edificação e que sejam conforme a necessidade daquele que ouve. Porque, às vezes, eu quero falar, mas eu não quero falar pensando na necessidade do outro, mas na minha necessidade. Eu preciso mostrar para ele que ele está errado. Eu preciso mostrar para ele que ele está certo. Eu preciso, sabe? Então, eu estou falando, mas de acordo com a minha necessidade. E o grande ponto é, qual é a necessidade daquele que está me ouvindo? Será que é necessário que ele ouça isso agora? Será que esse é o melhor momento? A pessoa já está chateada, já está irada, já está ali, sabe, alterada. E aí eu quero, não, preciso falar. Será que é isso? Não. Aqui o texto está dizendo que nós devemos falar conforme a necessidade do que ouve. Então, a gente precisa ter esse discernimento de pensar, ok, o que eu vou falar é correto? É, mas será que esse é o momento? Nesse momento, é necessário que eu fale isso? Ou é melhor eu esperar, a poeira baixar, eu me acalmar também? Porque, às vezes, é uma coisa que a gente fala muito em casa. Às vezes, não é o que você fala não está errado. Mas a forma que você fala e o momento que você está falando torna aquilo que deveria ser bom e edificar algo vazio, que acaba ferindo, que acaba insultando. Então, a gente precisa se preocupar não somente no falar, mas no como falar e no quando falar. Isso faz muita diferença. Então, Paulo está nos ensinando isso, né? Quando nós estamos sendo santificadas, nós não falamos somente, nós deixamos de falar aquilo que nos dá vontade de falar, para aliviar o nosso coração, para extravasar, mas nós passamos a falar aquilo que o outro precisa ouvir também, para a edificação dele. Então, deixa de ser somente sobre nós e passa a ser principalmente sobre o outro também. Então, a santificação, irmãs, é uma mudança de afeição, é uma mudança de vontade. Mas essa mudança, ela não ocorre assim passivamente. Ai, eu vou dormir aqui, deitar aqui em berço esplêndido, e o Espírito Santo vai trabalhar em mim. Quando eu acordar, eu vou ser uma mulher mais mansa, mais humilde, vou ter domínio próprio. Gente, exige esforço. A santificação, esse fruto do Espírito em nós, requer esforço. E às vezes a gente fala assim, gente, eu oro para Deus me dar paciência, mas aí parece que tudo acontece, né? Tudo para me deixar impaciente acontece. E é justamente isso. Porque a paciência, é fácil você ter paciência quando está tudo bem, quando você não tem nenhuma circunstância, nenhuma pessoa que te tire a paciência. Agora experimenta ser provada todo dia, aí você vai descobrir se você tem paciência ou não. Eu sempre dizia, né? Nossa, eu sou tão paciente. Aí veio o primeiro filhinho, né? Veio o Azaf. Aí eu descobri que eu não era paciente. Porque a primeira coisa, pelo amor de Deus. Então eu falei, gente, Senhor, obrigada por me mostrar o quanto eu ainda preciso ser trabalhada na paciência. A gente pede a Deus domínio próprio. Senhor, me dá domínio próprio. A gente se vê numa situação que exige tanto de nós. E é justamente isso. É diante dessas provações diárias que a gente precisa exercer. Senhor, me dá domínio próprio. Aí tem um banquete ali, e você fala, ai, meu Deus, e agora? É essa chance que Deus está te dando para você exercer o domínio próprio, a obediência a Ele. Então, nós precisamos levar a nossa vontade à obediência a Deus, diante das circunstâncias adversas. O fruto do Espírito, essa santificação, essa maturidade, é forjada nessas circunstâncias desafiadoras mesmo. Não espere que Deus vai te deixar ali quietinha, calminha. Se você quer ser santificado, saiba que você vai enfrentar provações. Que Deus vai te colocar nas situações mais adversas justamente para você trabalhar esse músculo. Eu falo que a santificação, ela tem muito a ver com o exercício físico, e o apóstolo Paulo usa, inclusive, isso. Porque quando você começa a se exercitar, geralmente você vai chegar na academia com o seu músculo fraco, né? Você não está habituada. Então, você começa a levar um pezinho aqui, mais ou menos, com o tempo você vai aumentando a carga, aquele músculo ele vai ficando forte. Quanto mais forte ele se torna, mais carga você consegue levar, certo? E quanto mais fraco ele é, menos carga você consegue levar. Então, você vai conseguindo fazer mais repetições, vai ficando mais pesado e você está lá, firme. Gente, é a mesma coisa.
o ânimo longo, né, a longanimidade, ela vai se tornando mais longa, mais capaz de, sabe, de respirar e superar e ultrapassar situações à medida que ela vai sendo fortalecida. E quais são essas cargas? As provações. E Jesus diz que o jugo dele é suave, mas tem jugo. O fardo dele é leve, mas tem fardo. E a gente precisa carregar esse jugo, a gente precisa carregar esse fardo para que o fruto do Espírito vá se fortalecendo, para que esse músculo espiritual que a gente não está acostumado a treinar, comece a ficar mais forte, mais sólido. E quando você percebe, você vai começando a ultrapassar as circunstâncias com mais serenidade, com mais paz. Antes você brigava por tudo, hoje você já, sabe, passa a relevar. Não é bom quando as pessoas falam, nossa, você está diferente. O que aconteceu com você? Você mudou, você era tão briguenta, tudo reclamava, você está melhor. Glória a Deus. Deus está trabalhando, Deus está aumentando os meus pesos para eu fortalecer esse músculo. Então, isso é bom. Nós passamos a sujeitar a nossa vontade à obediência de Deus, a Deus, e Ele vai nos transformando. Então, cada vez que nós dizemos não a nós mesmas, e cada vez que nós dizemos sim à palavra de Deus, nós somos fortalecidas. Então, esse processo de santificação exige um esforço intencional e constante. Não é uma vez, não são duas, não são três, são várias. 70 vezes 7. Muito mais do que isso. Todos os dias, constantemente e intencionalmente. Não é assim, aleatoriamente. Se Deus quiser, Ele vai fazer, Ele vai me capacitar ali na hora. Não. Se você vai correr uma maratona, você sabe que você tem que se preparar. Você não pode falar assim, eu estou orando para correr uma maratona e quando chegar na hora, Deus vai me capacitar. É isso que você faz? Não. Você se prepara, você se alimenta melhor, você treina, para que quando chegar a hora, você possa correr. E é justamente isso. Todos os dias, nós precisamos treinar o nosso espírito, para que quando vierem as provações, nós estejamos prontos. Não espere a provação chegar para você orar, Senhor, me livra, me ajuda a ultrapassar. Se o seu coração não estiver fortalecido, você não vai conseguir ultrapassar. Claro que Deus é tão misericordioso que Ele nos dá graça, apesar de nós. Mas nós não podemos nos isentar da nossa responsabilidade de nos prepararmos, de corrermos a carreira com excelência para a glória dEle. Então, aquela velha vontade, né, de mentir precisa ser dominada. Quando nós escolhemos obedecer a Deus, Ele nos muda, Ele passa a inclinar o nosso coração a Ele. Então, as nossas velhas vontades começam a ser substituídas por novas vontades. A vontade de mentir passa a ser substituída por uma vontade de falar a verdade. Mentir deixa de fazer sentido. Por que eu vou mentir? Não, eu vou falar a verdade, eu quero falar a verdade. Porque deixa de fazer sentido, não é mais sobre nós. Aquela velha vontade de se irar de maneira pecaminosa passa a ser substituída por uma ira santa, uma ira que é contra o pecado e não contra as pessoas. A vontade de falar besteira passa a ser substituída pelo desejo de edificar aqueles que estão nos ouvindo por meio das nossas palavras. Deus nos muda à medida em que nós o obedecemos. Então, a gente precisa lembrar que a santificação é o processo pelo qual Deus está nos libertando do quê? Do poder do pecado. Na santificação, Deus está nos libertando do poder do pecado. Então, quanto mais nós nos santificamos, menos poder o pecado tem sobre nós. Então, nós precisamos nos sujeitar. E aí, no verso 20, o apóstolo Paulo diz, né? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo nos lembra que a santificação é obra do Espírito Santo. E que quando nós resistimos a essa obra, nós estamos entristecendo a Ele. Nós estamos indo contra a obra do Espírito em nós. Então, nós precisamos buscar o Espírito Santo para que Ele nos ajude a vivermos essa vida. E ali no verso 33, Paulo diz o seguinte: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Então ele diz assim, olha, livrem-se, ponham para fora toda amargura, toda indignação, toda ira, toda gritaria, toda calúnia, todo tipo de maldade. Não só alguns tipos, não é só aquelas maldades, aquele tipo de maldade que a gente não tolera, a gente deixa algumas ali escondidinhas, não.
Todo tipo de maldade precisa sair. Lembrem-se que a santificação é ser separado para uso exclusivo de Deus. Então, para que nós sejamos separadas, nós precisamos eliminar tudo aquilo que não é de Deus da nossa vida. E aí Paulo vai dizer, então não façam mais isso, não vivam mais assim. Mas ele não para por aí, na sequência ele diz como nós devemos viver em substituição a essa antiga maneira. Tá, já que não é mais para viver assim, né, já que não é mais para carregar amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, toda maldade, como é que a gente vai viver agora, apóstolo Paulo, se esse era o nosso padrão de vida, né? O que eu faço agora? Quando eu estiver irritada, o que eu faço? Ele vai dizer como eles devem viver. A gente tem que lembrar que aqui ele está escrevendo para uma igreja que era de gentios, né? Composta por gentios. Era normal isso para eles, né? Mas Paulo diz, agora vocês não podem mais viver desse jeito. Deixa eu mostrar para vocês um novo jeito de viver. Aí ele vai dizer, então agora, em vez de amargura, ira, irritação, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Em vez de amargura e indignação, perdoem-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Então, é assim que as nossas afeições são mudadas, irmãs. Nós somos santificadas à medida que nós abandonamos as nossas velhas atitudes pecaminosas e nos sujeitamos a atitudes santas em Cristo Jesus. E aí a gente se pergunta, tá, e o que tudo isso tem a ver com o nosso testemunho a essa geração? Tem absolutamente tudo a ver com o nosso testemunho. Porque para nós sermos testemunhas de Cristo, nós precisamos ser como Cristo. E nós não podemos ser iguais a Cristo sem santificação. Porque o que é a santificação? Nos tornarmos como Cristo é. Cristo é o padrão do que significa ser santo. Deus disse ao povo de Israel, sede santos porque eu sou santo. Deu leis para eles, que eles nunca conseguiram obedecer. Então, na plenitude dos tempos, Deus diz assim, tá bom, aqui, ó, isso é ser santo. Isso é ser humano e santo. Jesus é o padrão do que significa ser plenamente humano e plenamente santo. Então, a santificação é nos tornarmos como Jesus é. Humanas, sim, mas santas, puramente santas. E a gente sabe que desse lado da eternidade, nós não vamos chegar ao padrão perfeito, mas nós vamos caminhar para Ele quando Cristo vier na sua vinda. Ele vai nos dar corpos glorificados, e então nós seremos perfeitamente santas e viveremos assim com Ele. Então, irmãs, a melhor forma de nós influenciarmos essa geração é mostrarmos a ela o verdadeiro padrão de santidade, Cristo. Mas eles verão Cristo através de nós, porque nós somos pequenos cristos, nós somos cristãs. Mais do que palavras, nós precisamos manifestar Cristo através da nossa conduta, através do nosso padrão, através da nossa forma de vestir, de falar, de servir, através da nossa forma de agir nesse mundo. É assim que Deus é revelado para as pessoas. As gerações sempre vão mudar, mas a palavra de Deus nunca vai mudar. Então, aquilo que Deus estabeleceu lá no princípio, Ele continua sustentando até hoje. Assim como Deus estabeleceu que a terra fosse como é, como quando Ele criou, e até hoje a terra permanece cumprindo a vontade que Deus decretou lá no princípio, assim é com a palavra escrita. Tudo aquilo que Deus escreveu, tudo aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra não vai mudar. O mundo vai mudar. E as pessoas vão dizer, não, a Bíblia precisa ser revista. Não, a Bíblia é um livro muito antigo. Não contempla as necessidades da atualidade. Mas a palavra de Deus sempre vai permanecer, porque Deus é imutável. Aprendemos isso mais cedo. E, para concluirmos, Paulo, escrevendo a Tito, nos orienta a sermos exemplo para as mais jovens, por meio de uma vida santa. Sem santificação, nós não podemos expressar isso. Sem santificação, nós não podemos testemunhar, não podemos discipular, não podemos ensinar de Cristo a essa geração. E a boa notícia é que a eficácia desse testemunho não está em nós, não está no meu desempenho, não está no seu desempenho, mas na obra que Cristo faz por meio do seu Espírito, atuando nas nossas fraquezas e nos levando à obediência. Então, meu desejo é que nós possamos juntas refletir sobre nossas velhas obras, aquelas velhas obras que nós ainda insistimos em carregar,
sobre as velhas roupas que nós ainda insistimos em vestir, mesmo sabendo que não nos cabem mais. Condutas que já não condizem com o nosso novo eu, mas que nós não queremos abandonar. Aqueles pecados intocáveis. E Deus tem nos chamado para esse tempo. A gente quer calçar sapatos que já não nos servem mais. Vestir roupas que já não cabem mais. Sabe aquela calça que você ama? Você sabe que não serve mais, gente, não adianta, mas você tenta. Não vai mais. Você precisa de uma nova roupa. E aqui, você precisa de uma nova roupa espiritual. Não adianta você ainda tentar se encaixar numa identidade que não é mais a identidade de Cristo para você. Tentar condutas ou até mesmo se encaixar em círculos que não são mais os círculos que o Senhor quer que você caminhe. Amizades que não são mais amizades com as quais Deus quer que você ande. Nós precisamos de renovação na mente para vivermos esse novo tempo. E Deus nos chama, irmãs, para um tempo de reparo, um tempo de conserto, um tempo de mudança profunda, de transformação. E a minha pergunta é, o que você precisa deixar? Quais são as roupas? Quais são as condutas? Quais são os pecados? Quais são os vícios? Quais são as afeições que você precisa abandonar para obedecer a Cristo? Porque esse é o caminho do discipulado. Negar-se a si mesmo. Tomar a cruz e seguir. Você precisa deixar algo para seguir a Cristo. Não dá para carregar na caminhada, porque a nossa caminhada é uma caminhada de peregrinação. O peregrino leva só o essencial na bolsa, somente aquilo que é vital para a sua jornada. E a gente não consegue crescer em discipulado, crescer em maturidade, santificação, porque a gente está tentando carregar coisas que Deus já nos disse para deixarmos para trás. E a gente insiste, a gente não consegue, porque está pesado. Mas não está pesado porque a caminhada cristã é insustentável. Está pesado porque nós estamos levando coisas que Deus não deseja que nós levemos. Então, nós precisamos nos avaliar. Quais são os pecados que nós precisamos renunciar diante de Deus? Precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo que nos revele e nos traga a luz para que nós possamos viver em santificação, para que Ele possa mudar as nossas afeições. E eu quero orar com vocês mais uma vez, pedindo a Deus para que mude as nossas afeições. E assim como vocês, eu também tenho as minhas lutas. Eu também tenho velhas afeições com as quais eu luto, choro e peço ao Senhor que mude. Eu sei que Ele nos ouve, Ele nos atende, porque Ele é fiel. Então, eu queria que você tirasse uns minutinhos para pensar. Quais afeições você tem tentado carregar e que o Senhor te pede para renunciar? E vamos pedir ao Espírito que trabalhe no nosso coração. Amém? Oh, Paizinho amado, obrigado pela Tua palavra lida, pela Tua palavra ensinada aqui nessa tarde. Obrigada por me capacitar. Sei que não vem de mim, mas de Ti. Senhor, eu quero interceder pelas minhas irmãs. Ah, Senhor, como é difícil mudarmos as nossas afeições. E porque nós somos incapazes de mudá-las, é que o Senhor enviou seu próprio Filho para que Ele morresse na cruz, para que as nossas afeições fossem voltadas para Ti, nele. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Sabemos que se o Espírito Santo não mover os nossos corações, nós seremos escravas da nossa vontade, mas nós não queremos mais ser escravas da nossa vontade. Nós queremos renunciar à nossa vontade, renunciar às nossas afeições e nos sujeitarmos a Ti, somente ao Teu senhorio, ó Deus. Reina, governa em nossos corações, santifica-nos, ó Deus. Nós queremos viver uma santificação profunda, genuína, Senhor, e constante. Fortalece o nosso coração, o nosso ser em Ti, ó Deus. Nós não queremos mais andar para trás, nós queremos avançar para as coisas que estão adiante de nós, olhando para o alvo, que é Cristo, nos tornando a imagem de Cristo dia após dia. Nos livra de toda ira, de toda amargura, de toda cólera, de toda palavra torpe. Senhor Deus, de toda amargura, do sentimento de vingança, do sentimento de, Senhor, de fraqueza espiritual. Nos renova, ó Deus. Nos livra dos nossos vícios. Deus, das palavras que não agradam a Ti, das condutas que não agradam a Ti, dos relacionamentos que não agradam a Ti, ó Deus. Que nós venhamos nos sujeitar a Ti em obediência. Senhor Deus, trata os nossos corações de acordo com a Tua vontade.
livra-nos de todo mal e nos santifica. Senhor, que quando nós encerrarmos essa conferência, mais tarde, nós não saiamos daqui esquecendo tudo aquilo que nós vimos e aprendemos, mas saiamos daqui ruminando, Senhor, meditando em cada palavra, que ao chegarmos em casa, o Seu Espírito continue falando conosco. Nos abençoe na continuação dessa tarde, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.